Coisa legal a gente estar participando aqui desse momento de adoração. Coisa boa a gente estar participando aqui desse momento de entendermos o amor de Deus, a grandiosidade de Deus. E eu quero compartilhar com você uma palavra que eu tenho certeza ela vai abençoar o seu coração. Eu quero falar de algumas coisas bastante práticas aqui para a sua vida, para a nossa vida, não é? Porque eu sou o primeiro a querer praticar aquilo que eu prego. E eu quero falar para você sobre mente renovada. Uma mente renovada, uma nova mentalidade. Para que a gente renova a nossa mente na palavra? É para que se desenvolva em nós uma nova mentalidade, a mentalidade do reino, a mentalidade daquilo que é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Uma mentalidade onde não é o diabo que prevalece na história, não é o inimigo que prevalece no mundo, mas é o nosso Deus que prevalece na nossa vida. Se o mundo jaz no maligno, e se o diabo está no controle de muita coisa nesse mundo, na nossa vida, da minha vida, da sua vida, quem está no controle é o nosso Deus. É o nosso Deus. Jeremias capítulo 29, no versículo 11, é um versículo que vira e mexe a gente cita, que vira e mexe a gente lê esse versículo, a gente relembra dele, a gente volta a ler, projeta na tela, projeta nos slides, para você se lembrar e anotar. Se você por um acaso não tem esse versículo anotado na sua Bíblia, ainda sublinhado com aquele lápis marca-texto amarelo, ou aquele laranja Apocalipse, marca agora aí na sua Bíblia, Jeremias 29, 11, que diz: eu é que sei que pensamentos tenho a seu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Sabe, quando Jeremias falou isso aqui, ele falou numa situação de caos, no meio de uma situação de caos, tão ruim, ou talvez ainda pior do que essa que a gente está vivendo agora. No contexto em que eles estavam vivendo, eles vinham numa sequência, Judá vinha numa sequência de reis péssimos, e aquele era o quarto rei numa sequência de 4 reis, e aquele era o último rei antes do exílio da Babilônia. E Deus vinha pedindo através do profeta Jeremias que ele falasse ao povo, que ele falasse com o rei, pedindo que houvesse mudança, metanoia, transformação, techuvá. Metanoia é a palavra grega que se refere à mudança de mente, arrependimento. Techuvá, a palavra hebraica que se refere ao arrependimento, a uma mudança radical de pensamento, de atitudes, que leva a uma mudança de comportamento. Jeremias vinha falando isso com aqueles reis, e aquele último rei ele vinha apelando: mudança, 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 deixem a idolatria de lado, voltem-se para Deus, voltem-se para Adonai, o nosso Deus é o verdadeiro Deus. Mas não havia mudança. E Jeremias sabia que aquele povo estava assim na beira de ser levado para o cativeiro na Babilônia, mas diante dessa perspectiva de piorar aquilo que já estava ruim, Deus manda um recado para o seu povo. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, ao respeito de vocês, o meu povo, e são pensamentos de shalom, de paz, paz por dentro, paz por fora, prosperidade, vida abundante, cura, saúde, plenitude, e não de mal, para dar a vocês um futuro que vocês desejam, e com certeza o futuro que vocês desejam não é o cativeiro, não é a escravidão, não é a miséria, não é a doença, não é a morte. O futuro que vocês desejam é um futuro de paz, de alegria, de vida abundante. Isso também é válido para nós. E eu quero levar para você agora um outro texto, Mateus capítulo 7, os versículos 24 e 25. Isso aqui é Jesus falando. E Jesus diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Deixa eu lembrar você aqui que essa rocha, ela é a própria palavra de Deus.
e que a palavra de Deus e Jesus são uma única coisa, uma única entidade. Por isso Jesus disse, as minhas palavras não são meramente ideias, filosofia, pensamentos, incentivo, encorajamento. As minhas palavras são espírito e vida. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Diz lá para nós o livro de Hebreus que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais afiada do que uma espada de 2 gumes, e ela pode separar alma e espírito. Ela traz a você o discernimento da verdade, porque ela é a verdade. Ela ilumina o nosso caminho, ela é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés, para que nós não erremos o alvo, para que a gente acerte nesse caminho de paz, de prosperidade, de vida abundante. Jesus disse, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica e sabe e entende, eu, o Senhor, é que sei que planos tenho a vosso respeito. Quem tem planos para nós não é o diabo. Os planos de Deus para nós não são o Covid, não é doença, pobreza, miséria. Os planos de Deus para mim, para você, para cada um de nós, você que está nos assistindo aí da sua casa ou de onde quer que você esteja, os planos de Deus para nós não são o isolamento social, a quarentena, o medo, como vai ser o amanhã, o futuro, o que vai acontecer depois de passar toda essa crise aí. Será que o mundo vai estar debaixo de uma crise financeira, de uma recessão, como tem previsto alguns economistas? Talvez esteja, eu não duvido disso, nem nego, porque essa é a palavra de pessoas que entendem de economia, mas eu entendo de Bíblia e eu sei que a palavra de Deus diz que venha a crise que vier, venha a recessão que vier, Deus não é administrador de recessão. Deus não é administrador de crises. Deus não olha para a crise e fala assim, vamos dar um jeito. Vamos agora fazer um jeitinho aqui para a gente sair da crise ou para administrar essa crise o melhor possível, porque ninguém sabe, nem eu, Senhor, sei, quando essa crise vai acabar. Não. Deus não está desesperado, preocupado com crise, com recessão, com o que virá. Deus é um Deus que no meio da crise provoca os maiores milagres. Amém. Na vida de quem? Na vida daquele que ouve estas palavras e as pratica. Na vida daquele que ouve e retém essa palavra, que guarda essa palavra, que ama essa palavra, que procura cada vez mais entender essa palavra, a revelação dessa palavra, busca olhar para essa palavra como quem olha para um foco de luz no meio da escuridão e diz, olha, está ali o fim do túnel, eu estou vendo a luz, é por aqui. Então eu não vou me desviar para lá ou para cá, porque para lá tem escuridão, para cá tem trevas, mas ali é o caminho da luz, e ainda que ela seja uma pequena luz, quanto maior forem as trevas, mais forte fica a luz, por menor que ela seja. Você acende um palito de fósforo no meio da praia, num dia de sol de verão, o fósforo não faz a mínima diferença, mas você entra num lugar aonde não entra um fiapo de luz, aonde há uma treva, uma escuridão tremenda. Você risca um palito de fósforo e aquele fósforo ilumina todo o ambiente. E a palavra de Deus é luz para nós. Ela nos dá direção. Para a gente viver a vida vitoriosa que Deus planejou para nós, a gente precisa de uma base forte. E Jesus disse, a gente precisa edificar a nossa vida sobre essa rocha. Aquele que ouve a minha palavra, então a rocha é a palavra é Jesus, Jesus é a rocha é Jesus, a rocha é a palavra. Quando a gente edifica a nossa vida sobre essa base, que é essa rocha, a nossa vida está assegurada de que será uma vida que vai encontrar lá no final do caminho a vitória. Sabe, pode ser que a gente passe nesse mundo, a Bíblia diz que nós passaremos por aflições. Jesus não disse que a gente vai entrar na aflição e ficar na aflição. Nesse mundo a gente pode passar por aflições, mas ouça uma coisa, não é para você ficar olhando para a aflição, não é para você ficar olhando para a luta, pensando no problema, é para você passar batido, passar para chegar do outro lado, porque Deus tem uma vida abundante para você. E a base, essa rocha, o que sustenta a nossa vida nessa rocha é a graça e a fé. Então eu quero falar para você aqui, nessa manhã, de alguns pontos práticos, alguns pontos aonde a gente deve edificar a nossa vida,
onde a gente deve firmar os nossos pés. Número 1, pense de acordo com o que Deus pensa. Você quer vivenciar uma vida abençoada? Você quer chegar aonde Deus planejou que você chegue? Pense de acordo com como Deus pensa. Meu irmão, ainda que você tenha cometido erros no passado, a primeira pergunta que eu faço para você é o seguinte: quem é que nunca cometeu erros no seu passado? Quem de nós aqui pode olhar para trás e dizer, pastor, comigo não teve essa. Eu sempre vivi ali, certinho, bonitinho, sem nunca ter errado. Ninguém pode fazer uma afirmação dessa. Ainda que você tenha cometido erros no seu passado, ainda que você possa pensar ou imaginar que já é tarde demais. Se eu tivesse me convertindo aos 15, 16 anos de idade, ou pelo menos aos 20 e poucos. Mas eu me converti, eu já estava com 50 e lá vai fumaça. E a essa altura do campeonato já estou com mais de 60, já estou no grupo de risco. Então para mim já era. Para mim, cara, Deus começou o ministério de Moisés quando Moisés já estava com 80. Sabe, Deus foi dar um filho para Abraão quando ele estava com 100. Sabe, Deus é especialista em suplantar, em ir além dessas perspectivas humanas e nos fazer vencer naquele momento que a gente diz, olha, acho que o meu tempo já passou. Ainda que você pense que merece estar vivenciando uma vida de derrota. Por aquilo que foi o meu passado, eu agora estou colhendo o fruto daquilo que eu fiz e tal. Ainda que você pense dessa maneira, esses não são os pensamentos de Deus a seu respeito. Então, cara, comece a pensar do jeito que Deus pensa. Pare de pensar dessa maneira humana, limitada, baseada naquilo que você vê, e comece a pensar de acordo com aquilo que Deus diz a seu respeito, de acordo com aquilo que Deus diz a respeito da sua vida, daquilo que você está vivenciando. Muitos cristãos são sinceros, mas estão presos na depressão, no remorso por coisas feitas no passado. E a pergunta é por quê? É porque eles ainda não conseguiram entender o coração gracioso do nosso Deus. Cara, se você pudesse ter um estetoscópio espiritual para colocar no peito de Deus, para escutar o coração de Deus batendo, você ia ouvir assim, graça, graça, graça. O nosso coração a gente escuta, faz tum-ta, tum-ta, tum-ta. O de Deus faz graça, graça, graça. E quanto mais próximo dele você chega, mais o coração acelera. Graça, 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 graça. Deus fica com taquicardia de graça quando vê a gente se aproximando dele. Somente a graça provê uma libertação definitiva das amarras do pecado, das amarras do passado. A graça é o que nos convida a tirar o foco do pecado e a focar em Jesus, porque Ele é a nossa justificação. Nele nós temos justificação plena. Ele é a nossa justificação, ponto final, acabou. Pare de olhar para qualquer outra coisa. Pare de focar em qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa, o seu passado, a sua história, as circunstâncias vão roubar você do pensamento de Deus. Vão levar você para um outro nível de pensamento, aonde as circunstâncias prevalecem, aonde o inimigo lança dardos inflamados e os pensamentos dele são pensamentos de morte, de enfermidade, de impossibilidades. Você precisa focar em Jesus, porque Ele é a tua justificação. A tua justificação não é uma doutrina, a tua justificação não é uma ideia, a tua justificação não é uma igreja, a tua justificação não é um pastor. Jesus, em pessoa, é a tua justificação. Em segundo lugar, livre-se da consciência do pecado. Se livre dessa consciência, a consciência do pecado. Sabe, a consciência do pecado é a força que desenvolve a mentalidade do fracasso. Meu irmão, bota isso na sua cabeça, grava isso aí. Luciano, Rodrigo, bota isso aí como assim, aquela coisa que a gente tem que anotar numa cartolina, pendurar no teto, pregar no teto do nosso quarto, para quando a gente estiver dormindo e acordar de cara com esse conceito. Sabe, a consciência do pecado é a força que desenvolve
a mentalidade do fracasso. E a mentalidade do fracasso, ela é terrível, ela é horrível, ela não é a mentalidade que Deus quer que nós tenhamos. Por isso a Bíblia convida você a renovar sua mente para que você desenvolva uma nova mentalidade, que é a mentalidade da justificação, da justiça, a consciência da justiça, que te leva a uma mentalidade vitoriosa. A consciência do pecado conduz você para uma mente cheia de autopiedade. Olha só o que provoca a consciência do pecado. Uma mente lotada de autopiedade, de inveja, de ressentimento, de complexo de inferioridade. Essa mentalidade, essa consciência do pecado leva para uma mentalidade que é negativa, que só consegue ver dificuldades, desgraças, impossibilidades e limitações. É isso que nos impõe a consciência do pecado. Uma mentalidade que enxerga impossibilidades e limitações. A mentalidade do fracasso é uma voz que está sempre te dizendo: a vida não sorri para todos. Já ouviu esse papo, essa frase? A vida não sorri para todo mundo não, gente. E para mim, ela fez uma careta, não fez nem uma cara feia. Ela... Sabe, a mentalidade do fracasso tem uma vozinha que diz assim: somente alguns sortudos conseguem romper na vida. E eu faço parte do grupo dos azarados. sabe aquele negócio? A pessoa, de repente, você está numa festa da igreja e vão sortear uma coisa qualquer, uma prancha de surf, vão sortear um violão. Você fala: não vou nem comprar essa rifa aí, porque eu não ganho nada nesse negócio, sou um azarado, danado, vale nem a pena. A pessoa está sempre com essa mentalidade. Sabe aquela mentalidade invejosa que diz assim: todo rico é ladrão. É rico? Ah, esse camarada aí, em algum momento da vida... Isso é uma mentalidade de inveja que vem da mentalidade do fracasso. Sabe aquela velha frase? Ah, eu já sabia. Quer dizer, a pessoa já está na expectativa de que vai dar ruim. Eu já sabia. Eu já estava esperando por isso. Sabe aquela mentalidade que diz assim: como é que pode ele ou ela ter conseguido e eu não consegui? Já ouviu essa? Como é que pode o fulano conseguir e eu não consegui? O que ele tem que eu não tenho? O que ele conseguiu e eu não conseguiu? E a pior de todas é aquela vozinha que diz assim: Deus está me punindo por alguma coisa que eu fiz no passado. Eu estou pagando por alguma coisa que eu fiz lá atrás. Isso é fruto da mentalidade do fracasso, que vem da consciência do pecado. Livre-se da consciência do pecado, meu irmão. Desenvolva a consciência da justiça, porque a consciência da justiça é que te leva para uma mentalidade de vitória. Em terceiro lugar, desenvolva a consciência da justiça. Jogue fora a mentalidade, a consciência do pecado e desenvolva a consciência da justiça. A consciência da justiça é que te conduz para uma vida vitoriosa. É essa consciência que te conduz para uma mentalidade vitoriosa. A consciência da justiça, diferente da consciência do pecado, ela também tem uma voz. E a voz da consciência da justiça me diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A consciência da justiça tem uma voz que diz: eu sou mais que vencedor por causa do grande amor com que o Pai me amou e me tem amado. Você percebeu que a consciência da justiça tem uma voz que coloca Jesus no centro? A consciência da justiça não diz assim: eu posso todas as coisas porque eu sou bom pra caramba. Porque eu tenho diploma disso, curso daquilo, e eu sou um camarada que fui muito bem orientado na vida, então eu sei que eu posso porque eu posso. Não, a minha confiança não vem de mim mesmo, e a minha confiança vem dele, vem de Jesus. Ele é o centro. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe, Jesus pode até usar os meus diplomas, os meus dons e talentos como uma ferramenta, como um recurso, mas ele não depende dos meus dons, talentos e diplomas para fazer na minha vida aquilo que ele quer fazer. Ele não depende disso. Ele não depende de absolutamente nada disso. Eu sou mais que vencedor, não porque
eu sou um camarada que tenho experiência, que tenho bagagem, que tenho conhecimento, que tenho intelectualidade, que tenho inteligência. Não, eu sou mais que vencedor por causa do grande amor com que o Pai me amou e tem me amado a cada dia. Então, meu irmão, desperte para a sua justificação. Deixe o Espírito Santo fazer o trabalho dele e te convencer da sua justificação em Cristo. Não sou eu que quero te convencer disso. Eu quero que você apenas abra uma janelinha da sua consciência para que o Espírito Santo coloque em você o convencimento de que em Cristo você é a justiça de Deus. O Evangelho da Graça, a palavra da fé, são as boas novas trazidas por Jesus que muda vidas. Muda a vida da água para o vinho. O Espírito de Deus e a unção que Ele tem para nós, o favor, as bênçãos de Deus, já estão aí sobre a sua vida. Creia nisso. Aí na sua casa agora, o favor de Deus está aí presente para te abençoar, para te dar uma semana, um mês e um ano abençoado. Sabe, e é a revelação da graça que me faz compreender que tudo isso vem a mim sem que eu mereça, mas simplesmente porque Jesus me amou de forma intensa, profunda e incondicional. Aleluia. O Evangelho do Senhor Jesus, quando ele é compreendido por essa revelação do Espírito Santo, e não simplesmente por um entendimento acadêmico, intelectual, de que eu sou justificado, de que eu tenho perfeita comunhão com o Pai, de que já não existe mais juízo sobre a minha vida, que não há mais condenação, punição por causa do meu passado, maldição alguma. Tudo isso já foi lançado sobre Jesus na cruz do Calvário. Não foi por outro motivo que na cruz do Calvário Jesus bradou, tetelestai, está consumado, está pago por completo. Aleluia. Em quarto lugar, a consciência da justiça é o que abre o seu entendimento para saber que você foi totalmente perdoado. A consciência da justiça é que abre o nosso entendimento para nós entendermos que fomos totalmente perdoados. Quando você prega essa mensagem de perdão pleno, completo, total, e alguém tem uma pulga atrás da orelha, será? Acho que não. É porque ainda existe algum rabicho da mentalidade do fracasso, da consciência do pecado, atuando naquela cabeça, atuando naquela vida, atuando naquela pessoa. A gente precisa se livrar completamente dessa consciência errada e abraçar a consciência da justiça, que é o que nos convence, abre o nosso entendimento para o fato de que nós fomos completamente perdoados. Sabe, Hebreus capítulo 8, é uma passagem que eu não canso de ler, e vou ler junto com você aqui, Hebreus 8, de 6 a 13, que diz assim, mas agora, nesse tempo, nesse período, nessa época, nessa era, nessa dispensação, o tempo da graça, Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também ele mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança, a aliança da lei, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, no versículo 8 agora ele diz, repreende-os, ou seja, aqueles que ainda insistem em estar atolados na velha aliança, baseados na velha aliança, ele diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e eu firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que eu fiz com os pais, com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Que dias? Depois dos dias da aliança da lei. Eu imprimirei as minhas leis, não mais em tábuas de pedra, mas na mente deles, e as inscreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor. Essa palavra aqui, esse verbo conheça, usado aqui, ele é usado 2 vezes nesse versículo. Ele diz assim, não dirá cada um ao seu irmão, conheça ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles.
Mas esse verbo conhecer no português é o mesmo, mas no grego são dois verbos diferentes. No primeiro, quando ele diz não dirá nenhum ao próximo, conheça ao Senhor, o verbo é gnosko. E gnosko é conhecer através da intelectualidade. Conhecer de uma maneira como quem estudou um livro e aprendeu a lição. Através de quem estudou uma matéria e se tornou um conhecedor intelectual daquela matéria. Não dirá cada um ao seu irmão, conheça ao Senhor de forma intelectual, como quem estudou uma matéria e passou a dominar aquele assunto intelectualmente. Porque todos me conhecerão. E esse segundo verbo, no grego, é eido. E eido significa conhecer através de uma experiência. Naquele tempo, o tempo da graça, as pessoas não ficarão limitadas a me conhecer, diz o Senhor, de uma forma intelectual, de uma forma teórica, mas elas me conhecerão porque terão uma experiência comigo. Sabe, há uma diferença entre, de repente, você me apresentar a alguém através de uma descrição do conhecimento intelectual que você tem a respeito do pastor Fragale. O pastor Fragale, ele é formado em medicina, ele fez um curso de especialização, ele fez residência em cirurgia geral, em cirurgia vascular, e ele foi para a África do Sul, e ele estudou lá no Instituto Rema, e ele voltou para o Brasil, e ele conhece isso, conhece aquilo. E a pessoa vai olhar e vai dizer, caramba, eu conheço o Fragale. Não, ela não me conhece. Ela conhece uma descrição a respeito de quem eu sou. Ela tem um conhecimento limitadíssimo a respeito de quem eu sou, porque ela conhece uma descrição que de repente está numa contracapa de um livro. A gente escreve livro e na contracapa tem lá, o fulano de tal, o autor, é jornalista, ele fez curso de arquitetura, ele já viajou, ele já esteve fazendo reportagens aqui e ali e acolá. Mas você não tem uma experiência de convivência com aquela pessoa. Mas Deus está dizendo aqui, eu não quero que agora, no tempo da graça, vocês me conheçam apenas como uma descrição de um personagem, sabendo fatos a meu respeito. Eu quero que vocês me conheçam por uma experiência, como quem interage e sabe e conhece o coração do Pai. Amém. E por causa dessa experiência, a gente começa a entender o coração, a mente, a personalidade, o caráter de Deus. E aí agora ele diz para nós, porque para com as suas iniquidades eu usarei de misericórdia e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Agora fica fácil de entender, porque eu conheço o caráter, o coração de Deus, e não apenas uma descrição intelectual de quem Ele é, uma descrição fria, distante. Eu conheço Ele como quem tem uma experiência, como quem sentou para comer com Ele, como quem sentou para conversar com Ele, para ouvir a sua voz, e dizer, não, eu conheço o coração de Deus, eu conheço o caráter do Pai, eu sei que Ele é um Pai amoroso, um Pai de graça, Ele é que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, e o pensamento que Ele tem a meu respeito é um pensamento de shalom, é um pensamento de paz, é um pensamento de vida vitoriosa, de vida abençoada. Então não adianta dizer para mim que esse vírus vem de Deus, que o Covid é disciplina, que o Covid é juízo, porque eu conheço o coração do Pai. Eu conheço o coração do Pai. Eu me aproximei dele, eu tenho uma experiência com ele. É mais do que conhecimento intelectual. Eu conheço a palavra, conhecendo a palavra eu conheço Jesus, eu conheço o caráter, eu olho para Jesus e eu vejo ali o Pai em ação. Eu vejo a vontade do Pai expressada. Jesus mesmo disse, eu não estou fazendo o que me dá na telha. O que eu faço, eu vi o Pai fazer. O que eu digo, eu ouvi o Pai falar. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, eu não tenho dúvida alguma. Desgraça, miséria, problema, Covid, não vem de Deus. Não vem de Deus. Por que eu posso afirmar isso? Porque eu conheço o coração do Pai. Eu posso colocar um estetoscópio no coração, no peito do Pai, e o que eu ouço não é tum-tá, tum-tá, tum-tá. O que eu ouço não é juízo, 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 juízo. O que eu ouço é graça, 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 graça,
Aleluia! Quando diz nova aliança, ele torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, está prestes a desaparecer. Quinto lugar, a consciência da justiça é o que abre o seu entendimento para saber que você está reconciliado com Deus. Cara, a consciência da justiça abre o teu entendimento para você saber que você está reconciliado com Deus. Romanos 5, 1 e 2 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, nós temos, não teremos, quem sabe um dia, não, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual nós obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual nós estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Você prestou atenção aqui nos termos que Paulo usa aqui? Justificados. Fomos justificados mediante a fé. Temos paz com Deus, fomos reconciliados com Ele. Não existe uma barreira, não existe uma briga, não existe alguma coisa no coração de Deus dizendo: olha, estamos aqui, mas eu estou com um pé atrás, porque você já aprontou no passado. Então, sabe como é que é? Quem fez uma vez pode fazer duas. Então a gente está aqui num relacionamento, mas eu já vou te avisando que eu tenho um pezinho atrás, porque a qualquer momento eu botei um pé atrás, posso botar os dois. E aí o relacionamento acaba. E aí, não, reconciliados com Ele, nós temos paz, porque fomos justificados através de Jesus. E por causa disso, nós já obtivemos, não obteremos um dia, já obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual nós estamos firmes. Cara, estar firme na graça significa que nós estamos edificando a nossa vida sobre a rocha, porque a rocha é Jesus, Jesus é a graça. Nós estamos firmes nessa rocha, que é Jesus, que é a graça, e por causa disso, nós nos gloriamos na esperança, uma gloriosa esperança que vem de Deus. Em sexto lugar, último ponto, a consciência da justiça é o que abre o seu entendimento para saber que você e eu e você somos abençoados, filhos amados, capacitados para andar em vitória. Cara, a consciência da justiça é que desenvolve em mim a mentalidade vitoriosa e que faz com que eu tenha plena certeza, não há dúvida alguma no meu coração. Caiu alguma coisa aqui? Ah, não, foi lá. Há uma certeza na minha mente, no meu coração, de que eu sou um abençoado, de que eu sou favorecido, um filho amado, capacitado para andar em vitória. Meu irmão, você foi capacitado por Deus. Você não foi capacitado pela Nova, você não foi capacitado pelo pastor Fragale, você não foi capacitado por algum pregador. Você não foi capacitado porque você já tem uma experiência de longos anos com Deus. Então, na igreja, você aos poucos foi ouvindo, sendo capacitado um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Não, você foi capacitado de uma vez por todas, definitivamente, completamente, plenamente, absolutamente na cruz do Calvário, para andar em vitória. Não aceite nada menos do que isso. Ah, pastor, mas a gente passa por cada uma. Sim, a gente passa, a gente não fica. Sabe, quando eu citei esse versículo aqui, Jesus disse isso, né? No mundo vocês vão passar por aflições. Tem gente que pega esse versículo e só olha para a palavra aflições. No mundo a gente passa por aflições, e a pessoa fica na aflição. No mundo você passa por aflições? Então sai do mundo. Sai do mundo. Vai para o reino. Sabe, você passa, você não fica atolado lá na aflição. E você tem que olhar para a complementação do versículo. Jesus diz, no mundo vocês passam por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu já venci o mundo. E olha que quando Jesus disse isso, ele ainda não tinha nem ido para a cruz, hein? Porque seria mais lógico Jesus dizer isso depois da ressurreição.
Ora, no mundo vocês vão passar por aflições, eu estou indo, mas tenham bom ânimo, porque vocês já sabem, eu venci o mundo, estou aqui ressurreto, encarei a cruz, encarei a sepultura, mas eu ressuscitei, eu estou aqui, então agora vocês podem ter bom ânimo. Não, Jesus disse isso antes da cruz. Vocês podem ter bom ânimo porque eu já venci. Eu já venci. Meu irmão, você tem que ter a mesma atitude, como dizem Filipenses, tenham a mesma atitude que houve em Cristo. Então, olhe para o Covid e diga, eu já venci. Olhe para o problema financeiro, para a possibilidade que o mundo está dizendo que há, de haver uma crise ainda pior do que essa, e haver uma recessão, desemprego. Olhe para isso aí e diga, eu já venci, porque Jesus já venceu. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero convidar você para ter um tempo agora de meditação em tudo que você ouviu, de adoração, com base naquilo que você ouviu, e tomar uma decisão. Pastor, eu estou me decidindo aqui, e dizer isso até para Deus, Pai, eu estou decidindo aqui, não cultivar mais, eu não aceito mais cultivar a consciência do pecado, porque ela me conduz para a mentalidade do fracasso. Eu quero cultivar a consciência da justiça. Sabe, o mundo vai dizer para você, os religiosos vão dizer para você, que se você ficar cultivando esse tipo de mentalidade aí, é uma mentalidade triunfalista, você vai perder a noção da realidade e vai começar a pensar de uma maneira meio esquisita, fanática. Meu irmão, deixa eu dizer para você, maneira esquisita e fanática é você ficar raciocinando com a mentalidade ainda do fracasso, a mentalidade da consciência do pecado. É um fanatismo de agarramento, de apego à lei. Isso é que é fanatismo. É você não abrir mão dessa consciência que Jesus já aniquilou. E para progredir para a consciência da justificação, porque foi Jesus que concedeu isso para você. A justificação não é uma doutrina teológica que a gente tirou assim de um cantinho, de um rodapé da Bíblia, lá do Antigo Testamento, de um livro que quase ninguém lê, e que quando lê tem que interpretar por vias tortas, fazer uma volta enorme para poder dizer que você foi justificado. Não, isso é dito claramente. A própria epístola de Romanos é uma epístola cujo tema central é justificação pela fé. Justificação pela fé. Abrace essa mentalidade, essa consciência nova. Eu fui justificado pela fé. Não são as minhas obras, não são os meus olhos, não é a minha aparência, não é a minha religiosidade, não é a minha dedicação à obra de Deus. Não. É algo que Jesus fez por mim, que Jesus fez por você, e Ele fez porque Ele te amou intensamente, profundamente, incondicionalmente, e pela graça te concedeu o favor. Você pode levantar as suas mãos onde você está e dizer exatamente isso que a gente está ouvindo aqui agora. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor incondicional. Aleluia. Aleluia.